Se tem um conteúdo que representa muito bem a biologia, é a genética. Agora, vamos começar revisando então a primeira lei de Mendel. Vem comigo, vamos revisar para você lembrar agora os 4 principais casos da primeira lei de Mendel. Vamos lá! O primeiro caso a ser trabalhado dentro da primeira lei de Mendel está aqui, ó, a chamada dominância completa, ou também chamada de dominância total. O que você deve lembrar desse caso aqui? Aqui, ó, que o indivíduo que ele é portador do alelo dominante na condição homozigota ou heterozigota irá expressar o mesmo fenótipo. Então, eu peguei um exemplo aqui para a gente trabalhar, que é o albinismo. Existem 2 fenótipos para o albinismo, o indivíduo normal e o indivíduo albino. O que a gente tem que lembrar? Que o albinismo é uma doença autossômica recessiva. Então, aqui foi cruzado um indivíduo normal, não portador do alelo para o albinismo, e um indivíduo albino. Lembre-se que esse primeiro indivíduo aqui, ele tem que ser diploide, produzindo gametas que são haploides. O homozigoto produz um único tipo de gameta. Aí o que acontece? 100% da prole originada será, nesse caso, normal. Por quê? Porque o heterozigoto tem o mesmo fenótipo que o homozigoto dominante. Certo? Então, ó, 100% são iguais ao homozigoto dominante. Aí, o heterozigoto vai produzir 2 tipos de gametas diferentes, 50% para cada um deles, tá? 50% para cada um deles. E a gente pega esses gametas e coloca eles no diagrama mendeliano. O que a gente percebe no diagrama mendeliano? Que nós temos aqui indivíduos que são... Aqui eles, ó, indivíduos que são, aqui, ó, assim vai ficar melhor. Indivíduos que são normais, certo? E esses indivíduos que são normais, estão aqui eles, ó. O indivíduo que é normal, ele está numa probabilidade de 3/4 ou 75%, e aquele indivíduo que será o recessivo, que é o indivíduo que é albino. Aqui está ele, ó, o albino, e ele vai representar aqui, então, 1/4 ou 25%, o que significa que a proporção esperada é de 3 indivíduos normais para um albino. O que tu tem que lembrar aqui, só para a gente fechar o primeiro caso? O seguinte, que nós temos 2 fenótipos, na primeira lei de Mendel, aqui na caso da dominância completa, 2 fenótipos, mas existem 3 genótipos. O homozigoto, que está aqui ele, ó, o homozigoto, os 2, aqui ó, os 2 heterozigotos e o recessivo. Então existem 2 fenótipos e 3 genótipos distintos. O que acontece é que o genótipo homozigoto e o heterozigoto fecham com o fenótipo normal e o recessivo, fenótipo albino. É isso que acontece. 3 genótipos, 2 fenótipos. O segundo caso da primeira lei de Mendel é a chamada dominância incompleta, dominância parcial ou também semidominância. Essa ocorre quando o indivíduo heterozigoto apresentar um fenótipo intermediário. Repetindo, o indivíduo heterozigoto apresenta fenótipo intermediário, ou seja, um terceiro fenótipo. Eu peguei um exemplo muito comum de ser trabalhado dentro deste caso, que são as cores das flores, que podem ser flores, então, vermelhas, elas podem ser flores, flores ainda por cima, cor de rosa, e também podem ser brancas, tá? Então, olha só,
Ao cruzar as flores que são vermelhas com as flores que são brancas, ou seja, ao cruzar plantas que produzem flores vermelhas com plantas que produzem flores brancas, essas plantas irão produzir 100% da sua prole, dos seus descendentes, de cor rosa. Ou seja, um fenótipo que é diferente do homozigoto dominante do homozigoto recessivo. Como é que eu faço para recuperar esse fenótipo? Faço uma fecundação cruzada, uma fecundação entre esses mesmos indivíduos aqui. Aí o que acontece? Ou uma autofecundação. Então o que acontece? Aqui estão os genótipos produzidos, os alelos produzidos pela flor vermelha, o alelo para a flor vermelha, o alelo para a flor branca. O alelo para a flor vermelha, o alelo para a flor branca, e aí a gente coloca isso no diagrama de Pinet, certo? O diagrama mendeliano. Veja que nós vamos ter o seguinte aqui, flores vermelhas, certo? E essas flores vermelhas estarão numa proporção de 1/4 ou 25%. Depois, as flores que são rosas, estão aqui elas, ó. 1, 2. Então, a proporção esperada delas será de 1/2 ou 50%. Ah, Dani, eu fiz 2/4. Simplifica que simplifica. Depois, ainda sobram as brancas, que estão aqui, né? E essas brancas vão representar 1/4 ou 25%. E aí a gente tem uma proporção esperada de uma vermelha para 2 rosas para uma branca. E aí o que acontece? A gente tem que entender que nesse caso nós temos 3 genótipos e 3 fenótipos. Porque o genótipo heterozigoto produz o seu próprio fenótipo. Certo? Então essa foi a dominância incompleta. O terceiro caso aqui da primeira lei de Mendel é os chamados alelos letais. Alelos letais são aqueles alelos que, quando combinados, provocam a morte de um indivíduo. Normalmente existem vários tipos de exemplos trabalhados para eles, tá? Mas eu vou trabalhar um exemplo que é bem fácil de entender ele, que é o exemplo da acondroplastia. A acondroplastia é uma condição para nanismo, certo? O indivíduo que é acondroplasta, ele tem braços e membros mais curtos. A cabeça e o tórax são de tamanhos normais. Claro que ele tem suas características, mas são de tamanhos normais. Então, a acondroplastia é um caso de nanismo. Então, o que acontece? A acondroplastia é uma condição que está ligada ao alelo dominante. Só que, quando tu combina o alelo dominante, ele provoca a morte do indivíduo, que está aqui, ó. Olha lá, que é esse caso aqui. Se o indivíduo, ele for, então, deixa eu aumentar aqui, desão, ele provoca a morte prematura. O que acontece? Começamos cruzando, então, os indivíduos que são acondroplastas. O acondroplasta está aqui, ó, o cruzamento entre 2 anões. Eles vão produzir 2 tipos de alelos e jogamos isso dentro do diagrama mendeliano. O que a gente percebe aqui? Que o indivíduo homozigoto dominante, ele não se forma, tá? Ele nem chega a se formar. Mas temos aqui, então, o indivíduo que é acondroplasta, aqui ele, ó, o indivíduo acondroplasta, certo? O indivíduo acondroplasta. E temos o indivíduo que é, olha lá, normal. O que a gente percebe aqui? Primeiro detalhe, que acondroplastas, anões, podem ter filhos normais, mas normais não podem ter filhos acondroplastas, em hipótese alguma.
tá? A mesma chance de um casal de acondroplastas ter um filho normal é a chance dele nem se formar e morrer. Então, a gente vai ter aqui, ó, outra coisa, esse indivíduo aqui nem existe, tá? Então eu não considero ele. Então os indivíduos que são acondroplastas estão aqui eles, ó. São 2 indivíduos em 3 casos. Então o acondroplasta é 2/3 e o normal é 1/3. Então a probabilidade esperada é de 2/1. Certo? Então esses são os alelos letais. E o quarto e último caso da primeira lei de Mendel dessa nossa aula de revisão fica a cargo dos chamados, olha lá, alelos múltiplos. O que são alelos múltiplos? São diferentes versões para o mesmo gene. Ou seja, esse gene sofreu uma série de pequenas mutações que criaram uma gama maior de alelos que diversificou o fenótipo. Um caso bem comum de ser trabalhado é a pelagem dos coelhos, onde a gente vê o seguinte: o fenótipo selvagem, ele pode ser, que é representado aqui, vamos colocar, que é representado pelo alelo cesão, ele pode estar na condição de homozigose, certo? Ou heterozigose, quando o portador do alelo para chinchila, quando o portador do alelo para Himalaia, ou quando o portador do alelo para albino. Então a gente já sabe que ele é o alelo mais forte aqui dentro. Deixa eu escrever de novo. Ele é o alelo mais forte aqui dentro. Agora, o coelho que tem pelagem do tipo chinchila, ele pode ser na condição de ser CH, o seu alelo homozigoto, heterozigoto portador do alelo para Himalaia, ou heterozigoto portador do alelo para albino. Se esse chinchila estiver junto com o selvagem, o fenótipo é selvagem. Então tá aqui ele, ó. O próximo deles está aqui, ó, que é o Himalaia. O Himalaia é o CH. Ele só pode ser homozigoto ou heterozigoto portador do albino. E o último é o indivíduo albino, que só pode ser homozigoto. Então a gente percebe aqui que existe uma escala de dominância. É importante entender aqui que existem outros casos que podem ser trabalhados quanto a alelos múltiplos. Grupos sanguíneos do sistema ABO é uma condição de alelos múltiplos, porque tem o alelo A, o alelo B e o alelo O. Tá? Bom, as questões elas podem trabalhar com vocês, os alelos múltiplos, trabalhando uma série de cruzamentos, certo? E determinando qual o fenótipo resultante. O que significa isso? Que você vai ter que colocar e construir essa escala de dominância de acordo com os cruzamentos. Tá? São os casos mais comuns de serem trabalhados aqui dentro dos chamados alelos múltiplos. Certo? Valeu por mais uma aula de revisão de genética e tem mais aula de revisão por aí. Valeu e até a próxima!